estarmos aqui, né, de estarmos estudando e conhecendo essa doutrina, né, que foi prometida por Jesus para consolar os nossos corações. Então nós vamos hoje iniciar chamando para a nossa mesa, né, para compor a mesa. Nós vamos convidar o Wagner, que ele é diretor da casa, segundo tesoureiro, e também ele é o coordenador, né, do Oeste, né, de segunda-feira. E também, e agora, né, para nós começarmos nossa noite, o nosso palestrante da noite, que também é coordenador da casa, também é diretor administrativo da nossa regeneração, o Cláudio Mário. Nós vamos iniciar a noite fazendo a leitura do livro Fonte Viva, tá? De Emmanuel, e depois eu vou solicitar o nosso companheiro Wagner para fazer a prece inicial. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível para despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender fraternalmente as nossas mãos. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar nossos pensamentos à nossa cultura, objeto da nossa homenagem no dia de hoje, né? O nosso grande codificador. Senhor Jesus, Mestre Divino Amigo, hoje é dia
e rendermos graças ao homem que, há 220 anos passados, despontou para o mundo, a cidade de Lyon, França, para apresentar a todos nós, a humanidade, a doutrina consoladora prometida por Jesus, conforme descreve o Evangelho de João, dentre os discípulos o mais novo. Trata-se, na verdade, de uma revelação dada à humanidade, pois ela chegará no tempo de nós todos aqui olharmos novos horizontes. E Kardec foi o eleito pelas hostes espirituais superiores por conta dos seus atributos pessoais. Atributos esses tão nobres quanto necessários para o desempenho de uma missão de grande envergadura que tinha pela frente. Era justo, era equilibrado, e dele as grandes emoções extremadas. Tinha em si o senso da lógica, era ilustrado, tinha, portanto, as condições necessárias para o desempenho daquele mistério que todos nós, no movimento espírita, tenhamos, mais do que apenas reconhecer os méritos do grande codificador, tenhamos condições de trilhar no caminho, implantando em nossas investigações, sempre e em primeira mão, o caráter da universalidade dos ensinamentos que são ditados pelo Espírito. Esta é a marca maior da codificação. Que nós, portanto, também tenhamos as nossas mentes prevenidas para que detratores do Espiritismo não possam triunfar, pois que eles visam apenas o retrocesso da humanidade. Daí a necessidade da vigilância e da nossa atenção, que nós saibamos vivificar em nossas mentes esses preceitos ditados pelas leis divinas que foram sublimemente organizados por Kardec. E tenhamos também, Senhor, a partir da apreensão desses conhecimentos, condições necessárias para transmitirmos de alguma forma no contato que temos com os nossos semelhantes. Neste contexto de homenagem no dia de hoje, nós solicitamos a espiritualidade maior, a assistência ao nosso amigo palestrante, para que ele possa nos transmitir a magnitude da missão muito bem cumprida pelo discípulo de Jesus. Viva Kardec! Sede conosco, Mestre, hoje e sempre, em nome de Deus. Passamos a palavra para o Cláudio. Alô, boa noite. Bom, palestrante, Cláudio, sou eu, né? Eu fui desafiado, a gente estava reunido em uma das reuniões de diretoria,
E aí surgiu, olha, vai ter aniversário de Kardec agora em outubro. Vamos arrumar uma palestrante? Então olharam para mim, todo mundo. Eu falei, não, eu estou cheio de trabalho, gente. Você que gosta de informar, então fala. Então tá bom. Aí passei assim uns dias, né? Vou pensar. Aí a Denise, a nossa presidente, né, que foi uma que apontou para mim, e aí, Cláudio, tem umas 55 mensagens, fora de propósito. Aí eu falei, tá bom, Denise, eu vou fazer, estou aqui pensando na minha cabeça enquanto eu estava mandando. O que eu falo de Kardec? Eu vou falar de Kardec, beleza? Eu faço Kardec até aí, um monte de lugar. Mas aí, o vice-presidente fala assim, olha, eu tenho que divulgar. Eu tenho que dar um tema. Pode ser tal coisa, eu falei, cara, está me desafiando ainda. Eu fiquei ali, rapaz, é desafio, eu não posso dar o tema. Ele sugeriu, e eu achei assim, é desafio. Então eu parti do desafio. Aquele ali, ó. Deixa eu deixar um negócio aqui. Aqui. Ele falou assim, pode ser, exemplo, a atualidade de Kardec em termos de transição, porque para transição, a gente está nesse tema, né? Estamos na transição. Tem gente que acha que não, mas nós que estamos no movimento espírita, nós sabemos que nós estamos na transição. E o pensamento da transição, tem muita gente que acha que dia que vai ser essa transição. Não tem dia marcado. Lá na doutrina que ele está falando, nenhum espírito que tenha uma informação fidedigna vai falar assim, ó, é no dia tal. Vai ser em 2012. Né? Com uma turbulência no mundo a respeito de 2012. Passou 2012, não veio nada, né? Só o filme, né? Que você assiste lá, quebra o mundo todinho, história, avião saindo daqui, e se arrebentou tudo, como é que ele pousou? Estou esperando até agora que ele pousou, né? Porque não pousou até agora. Então, essa mudança que nós estamos sofrendo, ela não é abrupta, né? Nós sabemos que a natureza não vai dar saltos de maneira nenhuma. Quem vai mudar somos nós, o mundo vai acabar, a regeneração, o fim do mundo, os tempos são chegados, né? Esses tempos são chegados, ele tem muitas interpretações. Então, para a doutrina espírita, nós já recebemos outras informações que eu acho até bem natural que a gente acaba acreditando, porque realmente é verdade que a gente está acompanhando a história. Quem começou a estudar história lá como criança, quem acha, a história isso é de história, aqui, né? Para quem não sabe o que aconteceu lá em 1300 alguma coisa, a gente tem que saber. Como é que eu vou saber o que eu vou fazer agora se eu não sei o que aconteceu no passado? Como é que a humanidade se comportou ao longo de todos esses anos? Que são muitos, né? Para a gente é muita coisa, mas para a eternidade é um pequeno salto, né? Então, eu resolvi abraçar o nosso querido Kardec e falar sobre a atualidade. Ele é atual, né? Ele faz 220 anos hoje, 220, né? E ele realmente é atual. Se a gente lê lá o que ele fala, a gente fala, nossa, isso aqui ele está falando para mim. Tem hora que eu leio e falo, o que ele está falando? Eu vou sair daqui e vou para outro lugar. E eu vou para outro lugar e ele está falando de novo. A gente fala conosco o tempo todo, né? E aí eu fui buscar onde que eu podia encontrar o Kardec falando. Mas antes disso, como era um desafio, isso já estava na minha cabeça, falar sobre Kardec. A gente, no movimento espírita, eu falo assim, você está incluído? Em certo ponto, sim. A gente não estuda Kardec. A gente deveria estudar mais Kardec. Quem está no movimento espírita? Eu estudo um pouquinho, ainda não o suficiente. Estamos estudando há alguns anos, né? E aos pouquinhos a gente vai conhecendo cada vez mais, vendo detalhes que em um ano a gente vê, num outro ano a gente diz, olha, não tinha visto isso aqui, então acrescentei, não agreguei esses valores, né? Então Kardec foi realmente uma pessoa espetacular, né? Um gênio que apareceu na Terra. O nome dele é Leon Hipólito Denizar Rivail, todo mundo sabe disso, né? Ninguém, a maioria não sabe esse nome de Kardec, e por que ele foi Kardec, né? O nascimento dele foi em outubro de 1804, em Lyon, na França, e veio a desencarnar em 31 de março de 1869. Ele foi criado no protestantismo. A família dele era católica, mas ele foi criado no protestantismo. Dos pais dele já levaram para ele. E ele era um cara assim que ele não acreditava em qualquer coisa, não. Ele era meio um cético, né? Era um cientista. E os cientistas, de uma forma geral,
eles querem ver acontecer. Se não acontecer, não, isso é mentira, não aconteceu, não estou vendo, vou jogar no chão, caiu, vou jogar de novo, tem que acontecer da mesma maneira. O mesmo objeto jogado à mesma distância, na mesma situação, ele vai ter a mesma velocidade, vai demorar o mesmo tempo para cair no solo. Essas repetições aqui demonstram que a ciência está, isso aqui é verdade, porque eu estou fazendo, repetindo, e na espiritualidade isso não acontece. Eu falei, não, quero falar contigo aí, desencarnado, como é que é? Não, é de lá, ele que vem falar com a gente, né? Não somos nós, então a gente não consegue repetir a nosso bel prazer. Nós temos que aguardar a boa vontade deles, a oportunidade e a autorização. E aí, ele como educador, né, como já desde cedo, ele tinha essa inclinação para o estudo das ciências, né? Então, assim, filosofia, né, começou os seus estudos em Lyon, mas logo em seguida ele foi para a educação, o estudo de educação de Pestalozzi, que é na cidade de Heidelberg, na Suíça. Ele foi para 1824, se formou lá, né, nessa data, 1824, em pedagogia, mas ele dominava aquelas línguas ali, alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol, e traduziu uma obra, né, diversas outras de educação para o alemão, né? E ele oferecia palestras gratuitas de química, olha o que o cara era, química, física, anatomia comparada, astronomia, entre outros. Então ele era um camarada que tinha uma potencialidade para a educação, para o conhecimento muito grande, muito elevada para o pessoal da época. E ele era uma pessoa muito considerada na França, e não só na França, mas como na Europa como um todo. O que ele falasse, vou fazer, foi o Hipólito que falou. Doutor Hipólito falou, eu vou fazer porque está certo. O cara já mostrou por A mais B que isso aqui é verdade. Então, quando ele começou na doutrina, um detalhezinho aqui antes, né? Ele foi secretário de Sociedade de Frenologia do país. Essa Sociedade de Frenologia hoje isso não existe mais, né? É aquela pessoa que falava que pelo tamanho e a forma do crânio eles determinavam que personalidade tinha ali, principalmente aquelas voltadas para o crime. Esse Minority Report, que passou com o Tom Cruise há um tempo atrás, fazia mais ou menos só com tecnologia. Ele ia analisar a pessoa e falar, esse cara vai cometer tal crime. Aparecia lá um videozinho futurista, então eles prendiam o cara antes do crime acontecer. É um filme espetacular. Eu gosto desses filmes, eu fico vendo essas coisas. Mas, assim, é surreal, mas era o que faziam com aquilo ali, no passado. Então, você aproveita umas vezes que estão fazendo, né? Ele participou ativamente dos trabalhos da Sociedade de Magnetismo, ele era um magnetizador, né? Investigando sobre o simbolismo, trânsito, a evidência, entre outros fenômenos que aconteciam, e ele era investigar. Ele era um cientista, então ele fazia esse tipo de coisa, né? Ele investigou fenômenos espirituais registrados nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, entre outros países que tinham na Europa, né? E tomou conhecimento dessas mesas girantes através de um amigo. E ele inicialmente falou, isso aí é impossível, magnetizar um objeto e fazer esse objeto sofrer algum tipo de movimento. Mas aí, um tempo depois, esse camarada falou assim, olha só, essas mesas não estão só girando e pulando de um lado para o outro, não. Elas estão respondendo perguntas. Aí não, o cara sai fora, que isso aí não é comigo, não. Isso aí é mentira. Como é que uma mesa vai criar um cérebro que para falar alguma coisa, transmitir, eu tenho que ter um cérebro funcionando. Eu não vou ter uma mesa com cérebro, é um objeto inanimado. Aí ele falou, olha, foi. Começou aí e viu que isso realmente acontecia. E aí, como cientista, ele falou, poxa, tirando primeiro da mesa girante, vou tirando todas as possibilidades disso estar acontecendo sem ser magnetismo. Não tinha linha segurando, não tinha ninguém embaixo, não era lugarzinho só escuro para ver tudo aquilo ali. Então ele começou a fazer investigação como foram feitas essas perguntas. E começou a frequentar reuniões, muita gente ia para se divertir, na verdade era um show, né? E ele começou a levar perguntas para serem feitas nessas sessões onde apareciam as mesas girantes, com as médiuns, etc., né? E tinha respostas que eles só tinham pensado na pergunta e a resposta aparecia. Tem uma inteligência por trás disso daí, e é justamente nisso que eu vou trabalhar, vou tentar estudar em cima disso. Esses meus amigos que se reuniam, eu não vou colocar nomes deles aqui, porque eram vários, né? Mas eles, numa determinada época, eles falaram assim, olha, eu estou com 50 cadernos aqui, com um montão de perguntas, várias, milhares de perguntas, e nós gostaríamos
pelo seu poder de síntese, de organização, que tinha tudo isso, né? Essa cabeça que ele tinha de ser uma pessoa altamente organizada, nós estamos trazendo para você, não, esse negócio não vai dar um trabalho, eu tenho outras coisas para fazer, isso vai dar um trabalho tremendo, não me interessa. Mas fica aí, igual o Márcio fez, igual a Denise fez, fica aí, peraí, é você, né? Aí eu estou, tá bom, presidente, eu vou aceitar. Aí ele ficou com os cadernos e, sabe a curiosidade? Pergunta maneira essa daqui, a resposta. Depois eu vi, é interessante. Ele começou a organizar aquilo, colocar numa ordem cronológica de perguntas. Ele começou também a fazer essas perguntas e organizar esses 50 cadernos, que muitas das coisas que estão na doutrina foram retiradas desses 50 cadernos. E o critério dele era o critério da universalidade. Então não bastava eu, Cláudio, eu sou médium, tá? Potente, eu recebo mensagem do além, de um monte de gente aí e tal, e é isso, e aí tá legal. Beleza, a pergunta é essa, a resposta sua é essa. Márcio, você é médium também? Responde para isso aqui. Diga a mesma resposta. É absurdo, né? Porque é possível, esses caras estão falando com o outro, eu vou lá, mas fulano, você é médium? Senhor, responde para mim isso aqui, 7, 10 questões aqui, já foi aumentando, né? Para poder ir mais rápido. Não é que vinha, batia certinho. Então, quando isso acontecia, eu não tenho uma pessoa, um espírito se comunicando e dando essa comunicação. Eu tenho vários. E a resposta é a mesma. E são espíritos diferentes, né? Então, existe uma comunidade. Essa doutrina é uma doutrina comunitária, mas feita por um. Então, ela veio de uma gama de espíritos, né? E o Kardec começou, com essa pesquisa toda, ele começou, né? Pelo menos adiante, viu as pessoas começando a escrever, a psicografia, né? Começou a ter escrita, saiu lá nas cestinhas, né? As pessoas botavam o dedinho na cesta, 2 médios, então não tinha como enganar, fazer essa pergunta, como eram 2, porque eu vou saber que o meu amigo vai fazer o movimento para escrever tal coisa, apontar tal letra, né? Com a cestinha lá, que o lápis ia apontar uma letra ou outra, e dava a resposta. Isso era demorado. E aí, quando ele conseguiu esses médios que recebiam através da escrita, aí ficou muito mais tranquilo o tipo de trabalho que ele fazia para poder fazer a organização daquelas perguntas que ele tinha colocado, ou as pessoas colocavam para ele, ou ele mesmo, no processo que ele observava, ele dizia, olha, eu tenho aqui uma dúvida nessa pergunta, eu vou insistir, vou perguntar de outra maneira, e às vezes ele tomava até uma repreensão, né, do espírito, mas já não te falei que isso é tal coisa, tu está de novo perguntando, eu tenho que quebrar todas as arestas aqui, porque senão como é que eu vou apresentar isso para uma pessoa? E aí, ele numa determinada sessão espírita, ele recebeu uma mensagem de um espírito, e esse espírito falou para ele assim, olha só, eu te conheço de outras épocas, você era lá no tempo do druida, nós estávamos juntos, né? Você era um druida, e lá na Gaia, e você se chamava Allan Kardec. E aí ele passou a partir dali a adotar esse nome de Allan Kardec. Porque se o Denizar Rivail publicasse um livro, qualquer que fosse, as pessoas que tinham aquela credibilidade já afirmada por ele, que acreditavam nele, foi o Denizar que falou, acerto. Mas quem era Kardec? Ninguém sabia quem era Kardec. Então, quando ele começou a apresentar essas perguntas e respostas, e editou o primeiro livro dos Espíritos, aquilo se tornou febre, foi começando a... E o primeiro livro não tinha essas 109 questões, não tinham menos, né? E aí ele viu a necessidade de aumentar, né? Que a base da doutrina é o livro dos Espíritos. Todo o restante da codificação tem as suas partes dentro do livro dos Espíritos que são dedicadas para expandi-las, né? Mas o livro do Espírito, como um termo geral, a gente vê, a gente lê, a gente fala, esse cara me conhece, né? Ou nós estávamos lá junto dele, na época, né? E ele fala para a gente vê que muitas perguntas que a gente vê ali, a gente fala, isso aqui tirou uma dúvida que eu tinha, né? Das nossas muitas dúvidas que ainda temos, ele tira ali do livro dos Espíritos e o resto da doutrina também. E aí, ele era um camarada só espetacular. Eu botei isso aqui, gente, apenas como não foi enxerto não, mas se alguém ler ou ver o que eu estou falando aqui, mas, poxa, ele não é um Zé Ninguém, esse é um cara bom pra caramba. Esse camarada, se tivesse hoje no celular, naquela época,
Nossa Senhora, isso aí tinha, né, expandido por uma velocidade espetacular. E ele, com todas aquelas dificuldades que se tinha para fazer o trabalho, lâmpada de querosene, né, que botava lá em cima e ficava uma luz horrível. Quer dizer, ele teve problema de saúde justamente voltado em virtude dessa dificuldade que ele tinha, ou para ler, para escrever, naquela situação, que ele trabalhava até as 4 horas da manhã, dormia até as 6 e voltava a trabalhar. Então isso tomou o tempo dele, tomou o dinheiro dele. Ele era uma pessoa da sociedade, ele deixou de frequentar a sociedade por causa desse tipo de trabalho, que ele se dedicava demais, e aí foi empobrecendo também, e os recursos foram ficando pagos, ele se virou, né? Ele com a esposa dele. Mas ele não foi abandonado. A espiritualidade falou: nós vamos estar com você, nós não vamos te abandonar. E de fato não o abandonaram até o seu desencarne. E quando desencarnou, não, você não vai embora, não, você está com a gente aqui. Pegaram aquele camarada lá, aquele espírito especial, mas vamos continuar o nosso trabalho já do outro lado. Mas o legado que ele deixou foi muito grande. A gente lê a doutrina todinha e fala assim: não aprendi nada ainda tem que estudar bastante. Então ele tinha ali vários prêmios, participou de várias sociedades e tal. Então ele era uma sociedade, era uma pessoa diferenciada, né? Então por isso o pseudônimo de Allan Kardec, né? O professor Hipólito publicou, aqui são os trabalhos dele, ó. Plano proposto para a melhoria da instrução pública. Ele se preocupava com isso daí, né? Curso prático teórico de aritmética. O cara na matemática, ó. Gramática francesa clássica, né? Catecismo gramatical da língua francesa e tal, e foi. E com Allan Kardec, aí nós temos a obra da codificação, né? Então você recebe como consulta, se alguém um dia pesquisar, olhar, Constituição, onde a gente aqui, ó, a bibliografia lá da Allan Kardec e tal, fui pesquisando, tem muita coisa que eu deixei de colocar para não ficar muito extenso, porque a gente tem um tempo limitado, mas eu estava falando com o Márcio. Isso aqui é um tempo para falar isso 4, 5 vezes ou até mais em algumas apresentações, né? Não nem parece, são as apresentações que a gente vai fazendo, né? Ele era conhecido por Camilo Flammarion como o bom senso encarnado. O Wagner citou, ele tinha uma sobriedade, uma calma, uma tranquilidade para se dirigir às pessoas. Ele tinha aquela humanidade já dentro dele, que se toda a humanidade tivesse 1/3 da humanidade que Kardec tinha, nós já estávamos na regeneração do tempo. Há muito tempo. Acho que nem 1/3, até menos do que isso. Pode botar em 1/100. O cara era realmente espetacular, né? Então, assim, quando ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele ampliou muito a possibilidade das pessoas que, inicialmente pelo fenômeno que acontecia, tinham muitos fenômenos que hoje são raros, mas antigamente, naquela época, tinha muito fenômeno, porque eu tinha que atrair, a espiritualidade tinha que atrair a curiosidade das pessoas, inicialmente curiosidade, e depois, agora não é mais curiosidade, agora é estudo, é trabalho, né? Aí ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita, que fez uma divulgação bem ampla, né, da doutrina. Muita coisa que está na doutrina está na Revista Espírita, né? Então a gente às vezes, a gente vê lá, a Revista Espírita é um monte de livros, né? Mas muitos temas legais para a gente estudar na Revista Espírita. Aí nós temos um estudo aqui acontecendo, às quintas-feiras, né, Denise? É online, então quem quiser participar, faz o contato com a casa, entra online. Eu vou só ser ouvinte, não tem problema. O ouvinte também é um bom participante, porque a gente escutando, aquilo vai entrando na nossa cabeça. Olha, eu não acredito nada disso, mas está lá dentro, está plantado. Se você regar, aquilo cresce. Então é isso que acontece quando a gente começa a trabalhar dentro do espírita, e quando a gente fala com os nossos companheiros de jornada, que não são espíritas, são de outras religiões. Aí ele pergunta: espírita? Você não bate tambor, né? Eu batia tambor porque eu gostava do negócio de sambinha e tal. Eu batia tamborzinho, mas muito ruim, né? Então deixa pra lá. Aí eu explico o que é. Gente, olha só, a doutrina kardeciana é uma coisa assim. Não, mas é Jesus. Ali é falando de Jesus o tempo todo. O que você vê de Jesus na igreja católica ou na igreja evangélica, a gente fala também, a gente fala no evangelho. O evangelho segundo o espiritismo, tem só uma diferençazinha com o evangelho que você tem na sua mão aí na tua igreja, que tem lá uma explicaçãozinha dos espíritos
E aí você tem uma abertura de olho quando ele dá aquela instrução dos espíritos, que fala, nossa, isso aqui foi bacana, eu quando eu leio aqui, falei, cara, isso aqui ilumina a nossa mente, né? E aí vem a nossa questão aqui, que o Márcio jogou para mim aqui no desafio, né? A atualidade de Kardec em termos de transição. Como que pode ser citado esse tempo de transição? Será que nós estamos em termos de transição? A gente está em termos de transição há muito tempo, gente. Há muito tempo. A transição é lenta, é muito vagarosa, porque a gente tem muita gente que não presta encarnada e desencarnada. Os espíritos que compõem a nossa humanidade terrestre, nós temos espíritos de vários graus. Tem gente muito boa, mas tem gente muito ruim. Mas não tão ruim a ponto de não poder aprender e trazer o amor para a sua vida. O amor é a fonte de tudo, né? De todo bem que a gente pode ter. Né? E aí, eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 85, e me pergunta assim, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? A resposta, não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso, não só os mundos, como a humanidade. A gente produz juntos, né? Todos começaram como o vosso, né? O nosso planeta aqui, uma bolinha de fogo, né? Por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá transformações semelhantes, tornar-se um paraíso, quando os homens souberem tornar no bons. Aí, quando ele fala dos homens, né? A humanidade toda, né? Isso é difícil, gente. Nós não tem ninguém igual ao outro, não tem jeito, nem os gêmeos são iguais. Eles são aparentemente iguais. E aqui quando um pisca, o outro não pisca ao mesmo tempo, duvido. Não são autômatos, né? O meu sogro, pai da Denise, ele falava assim, mas pai, o pai que minha mãe fez não sei o que, ninguém que pensa abaixo, um ligando do outro. Aí ele fala assim, olha aqui, vai ganhar a mão? Aí vou ganhar uma, pega o dedo, né? Não estou vendo. Pois é, qual deles é igual ao outro? Estão na mesma mão, e nenhum é igual ao outro. Isso é uma história, o meu sogro, ela sabe que eu sou, ele era meu pai também, né? Então, quando eu falo dele, eu falo com um carinho tremendo, sonho com ele, acho que é um dos poucos da família que eu sonho com o meu sogro ainda, eu abraço ele tudo, gosto muito dele. E aí, esse progresso, né, para acontecer dos homens serem bons, vai ter que acontecer muita coisa. Alguns falam assim, vamos ver o que o cara fala aqui. Passa aí. Lá no Evangelho, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, saiu dos Espíritos e foi no Evangelho. E que Kardec ele era um cara tão especial, que ele colocava num lugar, colocava no outro. E quando a gente faz o estudo lá no ESG, a gente pega o assunto que nós estamos trabalhando, se eles tiverem 4 livros, a gente estuda os 4 livros. Se tem 5, se tiver na revista espírita, a gente estuda também. Se tiver um texto lá de não sei quem, um estudioso espírita, a gente coloca também lá no nosso tema, para que a gente possa expandir um pouquinho e ver, olha, isso aqui está espalhado, gente, não está restrito a uma determinada situação. Então, lá no Evangelho, no capítulo 3, item 4, ele fala assim, embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como segue: mundos primitivos, já fomos, né? Destinados às primeiras encarnações da alma humana. Aí você fala assim, a primeira encarnação são aqueles macaquinhos que vinham para cá? Mais ou menos isso, gente. Era aqueles camaradas bem parecidos com o macaquinho mesmo. A gente tem um pequeno percentual de diferença do nosso DNA para o chimpanzé, 3%. Nós somos quase um chimpanzé, 3% do DNA. É uma coisa, a gente não compara, isso aí foi a ciência que disse, não sou eu que estou falando, estou repetindo o que o cientista falou. Se a pessoa estiver mentindo, ele também está, porque eu estou repetindo o que eles falaram, né? Então, os mundos primitivos, aqueles primeiros, os espíritos recém-criados, eles têm que crescer, gente. Ele vem do mundo primitivo, mas só vem espírito recém-criado? Às vezes não. Como é que ele vai crescer se não tiver alguém para ensinar? Então, eles começaram lá na caverna, com 4 mãozinhas no chão, difícil, para comer era difícil, tinham que morar na caverna, que era a única proteção, não sabiam construir. Então, nós estamos num mundo lá primitivo, que não é só isso, ele ficou primitivo há muito tempo.
Depois ele fala no mundo de expiação e prova, que é o que nós ainda estamos, mas nós já estamos em transformação. Essa transformação ela é contínua, ela nunca deixou de existir. Então, desde que a Terra foi criada, ela veio, o universo criou, tal, o nosso sistema solar apareceu, a Terra, um dos planetas lá, aquela bolinha de fogo, Jesus já estava designado para cuidar do planeta, e está aqui desde a criação. Vê que quanto tempo que ele está aqui, a paciência que esse Espírito tem para a gente, né? Preparou tudo para que nós chegássemos aqui. Aí alguns falam assim, quem me trouxe para cá, lá, foi uma nave espacial, eu estava lá no outro planeta já, que é a casa de meu pai tem várias moradas, né? É isso que fala. Então eu vim de um outro planeta, cara, joga esses caras aí nesse planeta, você tem de não botar numa prisão, não tem que cuidar, bota ele lá que você se virar. E não foi assim que aconteceu. Tudo que nós temos aqui já estava com o seu germe aqui na criação. Na oportunidade é que eles foram aparecendo e nós só surgimos na época certa, gente. A gente não pode ser, imagina se a gente estivesse junto com os dinossauros aqui. Comida fácil. Não tinha onde ir. Você vê uma lagartixa atrás da mosca, a mosca está ferrada, cara. Tem um dinossauro atrás da gente. Não tem escapatória. Pode escapar uma vez, duas, na terceira vai pegar. Né? Então, cada coisa tem o seu tempo para preparar toda essa terra para a gente. Né? E aí depois, esse mundo de expiação e provas domina o mal. Mas eu não vejo tanto mal. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, eu não estou vendo ninguém mal aqui. Mas o mal, ele é espalhafatoso. Ele está em tudo quanto é lugar. Você vê na televisão, você não vê ninguém falando assim, tem uma obra de caridade. É isso não. Isso não vende. Não vende revista, não vende jornal, não vende televisão, que é um tempo caro. Eles botam só as coisas que não prestam lá. Então, se a gente olhar bem, a maioria é bom. Mas o mal, ele é muito forte. Ele tem um poder muito grande de dominação. Porque eu penso, não sei isso não, cara, isso tudo bem. Fazer uma coisa dessa, estou incomodando o vizinho, né? Vou soltar balão para queimar a minha floresta, né? Mas o cara que gosta, às vezes não é nem mal, mas ele gosta daquilo, ele é um espírito inferior, não necessariamente mal, mas é inferior. Nós temos essa turbulência de espíritos inferiores aqui, né? E depois, passando, já a gente vai chegar lá, né? Um mundo de regeneração, né? Mas as almas ainda têm que expiar. Quer dizer que o mundo de regeneração não acabou tudo, não. Vai ter doente, vai ter câncer, vai ter pneumonia, né? Vai ter o cara todo ferrado da coluna, vai ter o cara meio de saber da cabecinha dele lá, mas vai ter remédio, vai ter cura. As curas vão chegar, elas estão chegando. Vê aí, a gente tem um pouquinho mais de idade, que estamos já com uns 30 anos, por exemplo, a tecnologia. Eu fazia a biografia. Alguém faz a biografia aqui? Já tem. A biografia, né? Ia lá e parou de fazer a biografia. Disseram na época que pararam a biografia para concurso público, etc., porque tinha muita gente com doenças crônicas no pulmão. Então, para evitar de reprovar, pararam de fazer a biografia. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que a tecnologia foi melhorando e aconteceram melhores possibilidades de se verificar se a pessoa tinha uma doença de pulmão ou não. Eu tive uma vizinha, vou contar um caso, o pessoal não for para contar um caso. Ela é o seguinte, ela é uma senhorinha, né? Infelizmente ela já partiu do plano espiritual. A minha vizinha do andar lá no meu prédio, e ela fumava, ela fumante durante muitos anos. Aí quando parou de fumar, cuidou da mãezinha dela lá com Alzheimer, até a mãezinha embora, e foi fazer uma radiografia, uma mamografia, né? Aí fez a mamografia, tinha as chapinhas lá, então levou para o médico dela. Aí o médico olhou assim, eu estou vendo uma sombrinha aqui estranha no teu pulmão. Doutor, vamos fazer uma chapinha desse pulmão. Ela estava com câncer. Ele tirou uma parte do pulmão, ficou em tratamento durante alguns anos, se curou. Depois que ela ia ter alta, já estava bom, o câncer voltou e deu uma metástase. E ela, em algumas semanas, ela partiu. Foi até bom que ela ficou doente, mas não sofreu muito, né? Ela era uma pessoa bacana, né? Eu gostava da minha vizinha dessa. Então, assim, a tecnologia, do câncer até o desencarne dela,
15 anos, no mínimo. Então ela teve uma sobrevida porque o médico, naquela brincadeirinha lá de fazer a mamografia dela, que ela fazia todos os anos, não sei se ele viu, né? Ele viu uma pontinha no finalzinho da radiografia. No finalzinho da radiografia dela tinha um pontinho diferente. Vamos ver que pontinho é esse. E descobriu que ela ganhou 15 anos. Ele falou: se a gente não descobre, você já teria partido. É lógico que ele não tem como prever, mas ele dava uma expectativa de vida de 1 ano ou 2 anos. Tanto que quando ele voltou e derrubou ela. Ela falou: voltou. Mas quando voltou, estava nos ossos, estava no rim, estava no fígado, estava no cérebro. E ela foi para o hospital, entrou em coma. Em uma semana parece que ela desencarnou. Eu acho que ela foi beneficiada pelo que ela fez no decorrer da história dela, teve um benefício, né? E aí depois vem nesse onde tem que ir no mundo de regeneração, os espíritos que estão aqui estão se recuperando, ainda estão com expiações, mas não são aquelas expiações daquelas maldades que ele fez no passado, que nós já fizemos. São expiações mais leves, mas ainda vai ter o mal, gente. Por isso que a gente fala: nós já estamos na transição, não estamos na regeneração, mas essa transição está acontecendo paulatinamente. Então, ainda temos que espiar um pouquinho. Nós temos muitos espíritos aqui espiando, nós mesmos estamos espiando em alguma situação. A gente até desconhece, acha, não sabe o que é, mas acaba sendo. Aqui a gente acaba levando a coisa: eu tenho condição de recuperar, de passar por cima, e a gente vai espiando que está passando numa boa na expiação e também numa prova, e a gente acaba ganhando um pouquinho disso daí, né? Um pouquinho que seja, tá bom, a gente está aqui para ganhar espaços enormes, mas um pouquinho cada vez que a gente encarnar, vai ser legal, né? E depois tem os mundos felizes, né? Onde o bem sobrepuja o mal. Veja, ele ainda fala que no mundo feliz tem mal, mas não é o mal daqui, eu vou botar aquele meu chefe, não, cara. É que quando a gente fala: vou matar meu chefe, já na espiritualidade já matamos ele, já forjamos tudinho lá. Então pensou nisso, né? Orai e vigiai. E caramba, olha só o que eu pensei. Eu vi meu chefe lá mortinho assim, né? Então falta para prece e pede perdão ao chefe, desculpa, porque a espiritualidade passa borracha lá, na forma de Deus, parceiro, está tudo bem, né? Então ainda tem, só que o bem vai sobrepujar, vai sobressair, o mal não vai ter vez. E isso é verdade, não vai ter, já não tem vez em um monte de lugar por aqui. Onde os bons estão reunidos, o mal não chega, não tem jeito. Só que a gente boa, chegou o mal, amigo, não tem lugar aqui não, pode dar no pé. Mas eu estou armado, e daí? Tu vai matar todo mundo? Quantas balas você tem? 6? Então tu vai matar 6 no máximo, se você acertar, porque você pode dar o primeiro tiro e alguém pegar você antes do segundo. Então, o bem vai sobrepujar o mal com toda certeza, e os mundos felizes têm isso daí. E aquele que está no mal ainda, ele vai ser doutrinado, vai ser ensinado, vai ser mostrado a ele o caminho do bem, e aí ele vai ser tocado. Todo mundo, por mais mal que seja, tem alguma coisa de bom. Às vezes a gente vê relatos de colegas que trabalham com desobsessão. Chegou um camarada lá, um espírito baixou em cima, o cara só falava besteira, só xingava, batia na mesa, e pulava, não sei o que, mais lá e tal. Aí a gente falava: irmão, olha só, Jesus o que é? Vai ser, Jesus é um falastrão, né? Aí um dia o cara falou assim: e o teu filho? Bom, meu filho, o que é teu filho? Ele está encarnado. Como é que ele está? Você já viu o teu filho? Não, tem muito tempo que eu não vejo. Você gostaria de ver? Aí foi avançando. Gostaria. Então vamos solicitar aos irmãos da espiritualidade maior para que você possa fazer uma visita e ver o teu filho. Você não consegue isso não? Vamos ver. Aí conversando com a espiritualidade, falaram assim: puder nada, dá uma quebra-galho para o cara e ver se ele vai realmente ser tocado. Foi tocado. Quando ele voltou de novo, ele voltou com outra fisionomia, com outro falar, e ele falou: poxa, eu vi meu filho, aquilo tocou meu coração. E aí a espiritualidade que está ali recolhe aquele cliente e leva para o trabalho, para o ensino, para o tratamento. Então é assim que a gente vai fazer, através do amor. Não adianta também espetar o camarada que ele vai ficar espetando a gente o tempo todo. Então se a gente trata com amor, ele vai acabar sendo num momento ou outro tocado por aquilo
encarna às vezes para a missão, mas do mundo celeste eu acho que eu não vejo lá não. Mas quem que são eles? Os depurados, aqueles que já passaram por todas as provas, que já fizeram todas as suas expiações, que estão com o seu coração livre, que querem trabalhar só no bem. Então, esse mundo é o mundo que a gente busca e nós vamos certamente chegar lá. Quando? Daqui umas 5 milhões de encarnações, sei lá, e tá bom, 5 milhões, tá bom, né? E aí, nós temos então esses espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem. O mal, ele nem chega perto, ele não tem nem acesso. A luz é tão brilhante, é tão clara, que ofusca aquele espírito. Ele não consegue se aproximar porque aquela luz maltrata a visão dele. Então ele se afasta. Eu não posso nem chegar lá, só do lado daquela luz que eu entrar. Olha a gente indo para o sol. A gente não consegue olhar para o sol, a não ser com instrumentos apropriados, ou estiver bem nublado, ou com aquelas fumaças que a gente vê queimadas para a gente consegue ver aquela bolinha lá bonita, né? Mas se estiver limpinho o céu, todo mundo pode botar o olho assim e queimar a nossa retina. Então é isso que acontece com aqueles espíritos, quando eles chegam a ver, olha, eu morri, eu quero ir lá. Querer não é poder. Você tem que trabalhar para chegar lá. Trabalhar como? Aqui. Vou te ensinar lá e você vai trabalhar aqui. Trabalhando onde? No bem. É no bem que a gente vai ganhar os nossos bônus para poder conquistar alguma coisa. Beleza. Fui da terra. A terra pertence a cada um de expressão em provas. Ó. Aí vejo um homem abraços com tanta miséria. E quando eu estava falando ali da transição, que eu falei, olha, isso não é rápido, gente. Aí eu estou mostrando o homem. Ele saiu lá da caverna, eu tenho um pré. Esse aqui, está aqui à esquerda, infelizmente nós temos um problema com o nosso coisa aqui, mas olha, esse Homo erectus aqui, eu tenho um antes dele ainda, ou não, vários. Então, o primeiro homem mesmo foi o Homo erectus, aquele que se colocou de pé. E aí conseguiu ter as suas mãos livres, porque antes ele andava com a mão no chão. Então ele tinha um problema sério. Como é que eu vou pegar uma coisa que minha mão tem que estar apoiada no chão? Estou andando de 4. Quando ele se levantou, começou a manusear os objetos, começou a mexer com as coisas, tocar. O cérebro dele começou a estar associado aos movimentos da mão e começou a também se desenvolver. E aí começou a fabricar seus artefatos, a ver o fogo, mas isso demorou muito tempo, gente, até o homem chegar, passou todas aquelas eras que nós tivemos lá, com os dinossauros, depois outra era e foi, depois veio o Homo habilis. Esse Homo habilis foi um nome hábil, porque ele adquiriu essa habilidade realmente com a mão de construir seus armamentos para fazer a sua caça. O homem tinha que caçar no braço. Imagina, caçar um elefante daquele que tinha aquele tamanho, o mamute. O bicho tinha 4 metros de altura. Como é que eu e mais 30 iam pegar aquele jeito? Pegava na unha. Era na unha mesmo. Morria a gente, pisoteado e tal. O bicho era manso, mas ele era muito grande. O elefante já era grande, ele era bem maior do que o elefante, E aí, depois veio o Homo, mas olha só o tempo, 2 milhões de anos atrás surgiu o Homo habilis. Mas então 1.200.000 anos depois surgiu o Ergas. Não. Isso foi uma transformação muito lenta entre 2 milhões e 1.200.000 anos. Houve também uma transição da forma física do homem. Então ele não saiu daqui e pulou direto para lá, quando passou, me transformei. Não é assim. Não é um teletransporte, não aconteceu isso. Então, aos pouquinhos, eles se encontraram em determinada situação. O Homo habilis com o Homo erectus. Em determinadas situações, a gente está viajando, passeando por aí, está encontrando uma pessoa, não tem nada a ver com a gente, um cara da Europa, o outro da África, eles se encontram e acabam se enamorando e criam um novo ser. E essas mutações foram acontecendo ao longo dos anos que foram passando, milhares de anos, e o homem foi se adaptando também ao seu território. Ele começou a sair de dentro da caverna, ele inventou o fogo, e o fogo começou a fazer, primeiro veio da idade da pedra lá, que fazia os seus armamentos com pedra lascada para caçar, depois começou a fazer o fogo e ele conseguiu fazer o metal, e foi melhorando os seus artefatos até a sua vestimenta. Ele começou a usar já no Homo sapiens. Olha só, de 1.200.000 anos veio 1 milhão de anos o Homo erectus, O outro Homo erectus, mais
o cérebro já é diferente, a altura dele é diferente. No passado, o masculino, o homem macho, ele tinha mais de 50% de diferença de altura da fêmea. É um absurdo. Isso foi diminuindo ao longo do tempo e hoje a faixa é mais ou menos de 30%, mas era mais de 50%. Então a mulher também acabou evoluindo com isso daí, né? E a transição entre eles. Nisso, o planeta também está sofrendo essa transformação física. Então nós tínhamos muitos terremotos. A Terra estava em movimento. A Terra é um ser vivo. Ela está em movimento. E não parou até agora. Ela gira, ela faz a translação, né? O oceano está mexendo, o rio está batendo, o vento está fazendo não sei o que lá, está modificando. Naturalmente a Terra vai se modificando. Então um terremoto aqui, um tsunami ali, e aí vai essa modificação. E o homem, né, artificialmente também faz essas modificações. Ele vai se adaptando. Ó, aqui, a Holanda fica abaixo do nível do mar. Vê se tem mar dentro da Holanda. Não tem. Eles construíram os diques para que o mar não invada o seu território e eles possam sobreviver. Por que eles escolheram lá? Porque eles estavam lá, gente. Eles foram espalhando, foi escolhendo pela terra, né, na África, na Europa, bem para a América do Sul, que nós tínhamos aqui os nativos, né? Ainda temos, né, alguns, mas eles estavam aqui também, espalhando pelo mundo inteiro, saíram da África, aí na Europa. Por que então tem branco se sai do mesmo lugar? Por que tem branco, tem preto, tem azul? Gente, cada época foi fazendo, criando-se, né, elementos, modificações, cruzamentos, adaptações ao clima, ao território. Então, essas adaptações foram acontecendo biologicamente. Eu estava comentando aqui que o pessoal criava aqueles cachorrinhos em miniatura pinche, corta o rabinho deles. Fica bonitinho com o rabinho cortado. Corta o rabinho pinche. Isso aí, 200 anos fazendo isso. Meu vizinho, o cachorrinho dele teve a cachorrinha dele, fiz 5 filhotinhos, 2 tinham o rabinho cortado. Já nasceram assim. A natureza fala, pô, não preciso de rabo, por que eu vou botar rabo dele? Tira o rabo. Né? E daqui a pouco todos nascer assim, já sem rabinho, bonitinho, sem a cirurgia, sem o corte. Então, a natureza vai nos adaptando e adaptando o nosso planeta também, né? Então, isso demorou, olha, até chegar o Homo sapiens, depois o Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? O Homo sapiens sapiens, né? Mas eu sou melhor que ele, né? E na Gênesis, né? Através de Kardec, lá na Gênesis, no capítulo 18, está lá, são chegados os tempos, sinais dos tempos, a geração nova. Isso lá atrás no Kardec, se você vê, está tudo acontecendo agora também. E ele diz assim, ó, os tempos marcados por Deus chegaram, dizem-nos de todas as partes, em que grandes eventos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é preciso entender essas palavras proféticas? E na própria Gênesis ele fala isso daí. Esse capítulo da Gênesis, ele tirou, tem um trecho na revista Espírita que está quase todo escrito lá. Ele aproveitava bastante o que ele publicava na revista Espírita e trazia para a modificação. E aí ele fala assim, ó, para os incrédulos, elas não têm uma importância, não acreditam nada mesmo. Né? Seus olhos é apenas uma expressão de crença proibida, sem fundamento nenhum. Não vai acontecer nada. Não acredito nada mesmo, não está aqui, eu vou morrer. E acabou? É só isso, eu sou materialista, eu sou incrédulo, não acredito na espiritualidade, não nada disso. Né? O cara pode ver um espírito passar, essa foi a impressão, não vi nada daquilo ali, né? Já para a maioria dos crentes, eles têm uma coisa de místico, sobrenatural, achar que vai ter um transtorno da natureza, vai chegar com umas bolas de fogo, vão cair na terra, vão destruir todo mundo. Isso vai ser os tempos são chegados. Para que Deus ia colocar a gente aqui para destruir? Eu penso assim, seria um absurdo, um contrassenso até da magnitude de Deus, do Criador. Ele criou os seus planetas, tudo isso aí, um influencia no outro, para que a humanidade se desenvolvesse. Ele podia simplesmente criar, vou criar todo mundo, tudo anjinho, todo mundo é anjinho. Mas qual é o mérito disso? Não tem. Então vamos criar todos os ignorantes e deixar eles trabalharem. Aí o pessoal fala assim, mas Deus se incomoda comigo? Lógico que não. Ele não precisa. Ele já me criou, mas ele comanda tudo. Ele não precisa estar me olhando, ó, o Cláudio lá, ó, quem está fazendo nada, dá um papo desse cara. Ele não precisa fazer isso. Nós, se a gente comparar Deus com o corpo humano, a gente tem o cérebro que comanda tudo. Mas o meu cérebro fala assim, Cláudio, levanta o braço que eu quero piscar.
Eu não preciso fazer isso. Ele me controla sem ter necessidade de eu ter conhecimento disso. Então, tem a espiritualidade toda superior, nos comandando, nos olhando a serviço de Deus. Ele está trabalhando, gente. Ele não está omisso, ele não está parado. Ele está produzindo. O universo está em expansão. O nosso sistema solar gira em torno de outras coisas. A nossa galáxia está girando também. Nós não estamos fixos no lugar, não somos um aquário. Porque se fosse, a gente encontraria o final. Então, o nosso espaço está sendo aumentado o tempo todo. A nossa galáxia gira em torno de outra galáxia, que gira em torno de outra coisa. Então, isso é o que Deus faz o tempo todo. Ele não precisa estar mais assim, olha lá, tsunami na Terra, ó. Já estava lá naquele cara, não faz isso, não precisa. Isso é da natureza. Aí o homem, com as suas habilidades, obviamente, ele vai se adaptando e fazendo com que as terras insalubres vão ficando cada vez melhores para a sua habitação, né? Ele diz assim, ó, as duas interpretações são errôneas, igualmente errôneas. A primeira implica na negação da providência divina, né? Poxa, Deus vai fazer para destruir, né? Ou não existe Deus, né? E a segunda é que essas palavras não anunciam a preocupação da natureza, mas o seu cumprimento. Ou seja, por que tem os tsunamis? Por que tem o terremoto? A terra é um ser vivo. A gente vai lá e fura um buraco, tira petróleo, aquilo fica vazio. Opa, está vazio, eu chego para lá, eu me movo. E aí, lá embaixo, aquela pressão tremenda vem para a terra, aí balança tudo, aí cai terra no Chile, cai no Haiti, cai no Japão. Aí você vai lá, faz um terremoto de magnitude 9 no Japão, hoje nesse cai uma coisa. Na década de 60 caiu tudo, viadutos, tudo que estava na época aqui, eu já estava aqui, tá? Caiu tudo, né? Foi em 70 e pouco, caiu lá os viadutos no Japão, foi terrível, morreu muita gente. Mas hoje não acontece isso. O cara está lá no 10º andar, tem um terremoto, ele balança para lá, ele pula lá embaixo da cabeça, mas ele não morre, então eles não caem. O japonês foi lá, vou me adaptar, vou construir os edifícios agora, com amortecedor, ele vai balançar, mas não vai cair. Vai quebrar tudo de cara, mas tu está vivo, compra de novo. A gente tem, pode comprar novamente, bota a televisão, tem que ser eles usam televisão, tem que ser, vai tudo colado na parede, os caras são danados, né? Tudo está ali com eles. Então assim, a gente vai adaptando. Então, esse cumprimento da natureza é porque a terra não se vive como nós, a gente está aqui movimentando o tempo todo. Então, a natureza não vai deixar de ser, porque ele é um ser vivo, nós também somos, estamos mexendo com ela, mexe com a gente. Mexer com a natureza, ela mexe com a gente, né? Desde que dá o retorno, né? Mas Gênesis ainda, no capítulo 18, item 2, Kardec diz, tudo é harmonia na criação, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é porque essa tem uma razão de ser na marcha do conjunto. Então nós não estamos aqui a passeio. É lógico. Você está aqui para progredir, Cláudio. Eu sei, todo mundo está aqui para progredir. Mas às vezes o progresso é só para mim. Eu vim para progredir, vou fazer o meu trabalho, ganhei um pedacinho e não me influenciei em nada. Mas mesmo que eu pense assim, eu sempre vou ter uma influência. Se eu tiver família, eu estou influenciando alguém. No meu caso, eu sou professor, estou influenciando meus alunos. Eu vou lá e falo com eles todo dia, tá? Não vai estudar não. Eu mesmo que ele não queira. Vai estudar. O que é isso? O que é 3 mais 3? Não tem mais 3. Você sabe, professor? Então, mas eu estou lá. Eu estou influenciando. O que você vai fazer na faculdade, filho? Você não sei não. Pô, faz direito. Por quê? Porque tu tem jeito. Você é um cara que fala bem. Você se articula, você protesta. Tem que pagar. Não paga não, por que eu vou pagar isso aí? Eu já estou aqui, já pago o colégio, já compro o livro, não sei o quê. Tem um lance que eu tenho que pagar, né? Já tem que pagar isso? Você compra, mas como é que eu vou comprar se você não pagar? Mas é o cara que contesta, mas com fundamento. Eu falei, então faz direito, cara. Se você não gostar, faz medicina, faz matemática. Matemática não, faz não. Eu falo para ele, faz matemática depois de 18, não faça, tá? Nem eu vou fazer mais, já fiz. Tá? Então, já passou. E aí, se nós estamos aqui para trabalhar isso, vamos fazer. Então, tem gente que chega para ajudar o conjunto, pequeno ou grande. Montou família, já está tendo influência, já é um coletivo no seu trabalho.
é individual se você cumprir bem o seu papel dentro da família. E se você está junto da sociedade, aí eu sou o chefe de uma fábrica, eu tenho lá 3.000 funcionários. Se eu tratar esses 3.000 funcionários com dignidade, eu estou influenciando a vida deles. O cara está cansado, dá um descanso, nós temos hora de descanso. Estou passando mal, vamos para o médico, vamos fazer um exercício, vamos ver o que você tem. Se o cara fizer esse exercício, se interessar pela pessoa, ele já está transformando aquela pessoa, porque aquilo vai ficar na cabeça dele, e quando tiver a oportunidade, ele vai fazer a mesma coisa. Se não fizer, ele está perdendo. Mas a ideia é assim. Então, quando a gente mexe o progresso do coletivo, e ele é importante, porque é uma onda, né? E o mundo nesse transforma de onda em onda. Ah, vem um só. Às vezes vem um espírito especial para trazer uma mensagem também especial que vai fazer uma revolução. Vai alavancar o progresso. De vez em quando isso acontece. A gente viu lá Sócrates, vimos os matemáticos, os filósofos, os padres, né? Hoje os espíritas. Nós somos especiais? Não. Nós somos os trabalhadores da última hora, está lá na doutrina. Então vamos trabalhar. O espírito é bonzinho? Não necessariamente. Também fazemos errado em muita coisa, né? Mas nós estamos trabalhando para evitar esses erros. Lá no nosso estudo eu falo assim, gente, a gente vai errar muito ainda. O que a gente não pode fazer é errar a mesma coisa o tempo todo. Porque a gente já sabe que está errado, não vai fazer de novo. Filho, você fez de novo a mesma coisa errada. Isso não dá. Meu pai falava, errar de novo, um monte de coisa é burrice, né? Errar é humano, né? Mas errar o tempo todo a mesma coisa não dá, né? Não é verdade? Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Então, a Terra está sujeita à lei do progresso, assim como nós. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que compõem, que eu falei, terremoto, maremoto, chuvas, ventos, né? O deserto está aqui, as dunas estão aqui, daqui a pouco estão lá, o vento vai levando. Isso vai transformando a paisagem e as pessoas que estão ali vão se transformando também. Eu não posso para ele, porque aqui vai ser coberto de areia já. Então, eu vou construir uma casa ali. Eu vou construir uma casa em outro lugar onde o vento não incida, trazendo areia. Quem mora lá no Maranhão, algumas regiões do Nordeste que ventam muito, tem muitas dunas, né? No Pará também tem isso aí. Então, olha só, ele fala assim, ó, e moralmente, pela depuração dos espíritos. Então a Terra vai progredindo e nós que estamos aqui também vamos progredindo moralmente. Que a hora que nós moralmente estivermos estabilizados e já não tivermos mais dívida, aí nós estamos na regeneração. Aí não tem mal lá, tem sim, mas nós estamos aqui para corrigir. O mal não vai sobrepujar o bem, né? E aí ele fala, ó, estes dois progressos seguem paralelamente. Ora um vai mais rápido, ora vai o outro. Às vezes a natureza se adianta, ora é o homem. O homem, com a tecnologia que tem hoje, todos os recursos que tem de comunicação, de transporte, de construções, tudo isso faz com que a gente consiga adaptar o nosso ambiente muito mais facilmente do que fazia lá o nosso bisavós, os nossos avós, que era uma dificuldade tremenda. Então, fulano, surgiu aqui um remédio espetacular, mas ele tem duração de um dia. Se você tomar ele hoje você está bom. Aí vou falar com o meu irmão. Você tem que contar isso 70 anos atrás. Aí está em Portugal. Acabou o remédio. Ele só dura um dia. Como é que eu vou levar esse remédio até lá? Só pode ser feito aqui. Você vai ter que ir de barco. Não tinha avião, é de barco. Acabou o remédio. Hoje não. Ó, tem uma fórmula aqui, parceirão. Internet. WhatsApp, né? Manda a forma para o camarada lá, o cientista de lá pega os elementos e faz tudinho, ó. Você não conseguiu fazer? Vou te mandar um tutorial. Faz um vídeo, vai para o YouTube, tá ali. O cara faz. Então hoje é muito mais rápido, tudo é rápido, instantâneo praticamente. As notícias chegam para a gente, mandava carta para a namorada, antigamente. Demorava 10 dias para chegar. E a mesma coisa para ela. Você não está mais falando, já acabou, já passou 10 dias, né? Já não é o mesmo pensamento. Hoje não, a gente WhatsApp, né? Já que o tempo todo. A desgraça do WhatsApp, né? Que deu um problema sério, né? A gente já está nas escolas, então não é brincadeira não. O cara dorme e o WhatsApp está lá funcionando. É um problema sério aquilo ali. Mas, em termos de comunicação e de avanço tecnológico, a gente está anos-luz à frente do que a gente estava há 70 anos atrás.
né, que até para ir daqui a São Paulo era um problema sério. Né? A estrada era ruim, era de fusquinha, nem fusquinha tinha. A cavalo, carroça, esse negócio todo, né? Era famoso negócio de carroça. Legal? Então, assim, ele fala, ó, a habitação, a perfeição da habitação está em relação com a perfeição do seu habitante. Então, antes de morar em palafitas, morávamos em casas de sapê. Hoje, edifício é com 30, 40 andares, né? A tecnologia propiciou isso. Então, onde moravam somente 10 famílias, hoje moram 500, porque verticalizou, diminuiu o impacto de se deslocar para o trabalho, e até quem se desloca vai de trem, de metrô. Antigamente era de carroça a pé, né? Aí ia para a escola, vai falar, o cara era 10 léguas para a escola, não estudou. 10 léguas, ele ia de manhã, chegava de noite na escola, quando voltava era o dia seguinte, tinha que voltar para a escola. O cara não tinha que morar na escola, né? Aí ele não estudou. A gente aqui não, a gente tem todos os recursos aqui, a escola, desde que a minha rua, estava na escola, a escola perto de casa, mas não tinha isso, no interior ainda tem isso ainda, gente. E a escola de chão, aí chove, o ônibus não passa, o ônibus escolar, a criança fica em casa, porque o ano, então tem que mudar isso também, isso tem que se adequar, mas já estão trabalhando em cima disso, até no interior, eu vou no interior mesmo, no Brasil, né? Beleza. Fisicamente, o planeta sofreu transformações, já falei, né? Constatadas pela ciência. Ele faz, que é isso? Isso aqui sempre foi assim, que nada. A gente sabe que as terras que nós temos aqui estavam juntas lá no início, né? Pangeia, é esse nome? Eu nunca mais esqueci esse nome, Pangeia. E até botar o nome do cachorro de Pangeia, não botei nome pessoal que eles dividir ele, entendeu? E não queria escortejar Pangeia, eles pediram, então eu falei, não, vou botar de Pangeia, não vou matar meu cachorrinho, tadinho. Nunca tive um cachorro. Aí, a ciência provou isso. Por que eu tenho uma montanha? Por que eu tenho depressão? Por que tem um oceano aqui? Por que tem um oceano ali? Está nascendo um oceano na África, sabe disso? Está aqui, eu não vou ver, nem você. Só na outra encarnação, talvez. Então está nascendo um novo oceano na África. Olha que coisa interessante. Como é que eu sei disso? Eu vi na internet. A internet é boa, né? Aí eu vi na internet, está nascendo um oceano lá na África. Você vai dividir o continente africano. Ele, legal, vai formar 2 outros continentes, vai passar o oceano no meio deles. É bem interessante. Então, são as transformações que o globo vai impondo ao homem. E aí vai transformar toda a região. Nascendo um oceano no meio da África, vai modificar todo o ecossistema que está ali. Ou vão migrar, ou vão se adaptar também. Isso vai demorar muitos, talvez milhares de anos para isso surgir. Né? Milhares de anos. Né? O planeta sofreu transformações constatadas pela ciência que tem sucessivamente tornado habitável por seres mais e mais aperfeiçoados. Foi o que eu falei. A gente vai aprendendo com as intempéries, a gente vai começando a dominá-las, e ao dominar a gente consegue habitar regiões pantanosas, regiões montanhosas, regiões congeladas. Nós temos lá no continente norte, né? na Antártica, né? No Ártico, nós temos os habitantes que moram lá, dentro dos iglus, né? No Alasca, fui pra caramba aquilo lá. Se a gente for para lá para o Alasca, a gente vai para o Polé, congela, a gente não aguenta aquilo lá não, mas eles têm a adaptação, o homem se adapta, é o único ser que consegue se adaptar em qualquer ambiente. Só tem água que ainda não. Nós já temos uma população numa ilha aí do Pacífico, que os molequinhos já têm uns negocinhos no dedo lá para poder nadar, já tem dentro d'água. Eles só vivem dentro d'água. Eles nadam pra caramba, mergulham a profundidades que nós, sem equipamentos, não conseguiríamos chegar. Só aqueles atletas que fazem o trabalho de nada, mas eles vão com a cordinha segurando eles, né? Esses moleques, quando eles mergulham, vão lá embaixo, 30 metros de profundidade, que assustou o camarada. Eles não. Se adaptaram, ia para 10, depois para 15, durante as gerações. Então já estão fazendo isso, já são diferentes. Adaptação, né? Então é bem interessante. Então essas regiões salubres são saneadas e se tornam propícias à habitação do ser humano. Ainda a Gênesis, mesmo capítulo, a Gênesis, esse capítulo é espetacular. Eu acho a Gênesis toda um senhor de um livro espetacular, muito bacana de se ler, né? Esses tempos chegados não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região ou um povo. Isso, ou uma raça, né? É um movimento universal. Então, quando acontecer a regeneração, que nós chamamos de regenerado, é em todo lugar, porque isso pode acontecer pontualmente.
ou bairro, nós podemos ter uma população que já convive nesse tipo de sistema, onde predomina o amor, onde o outro ajuda aquele que está necessitado de alguma coisa. Nós já temos comunidades assim em algum lugar, por aí. Isso faz, o indígena não faz isso não, é primitivo, não é tão assim não. Né? Eu tive numa aldeia Chavante, que era a aldeia do Mário Juruna, lá na região de Sangradouro, que hoje é estado do Tocantins, mas antes era Goiás. A gente foi fazer um trabalho lá, e aquelas ocas que a gente vê na nossa livro didática, né? A gente fala que é uma coisa é mais alta que isso aqui. Deve ter uns 10 metros de altura, um troço de diâmetro enorme, perfeito. É certinho de diâmetro. 42 graus lá de fora, 25 graus lá de dentro. Que delícia, né? Um ar-condicionado natural, tudo coberto com palha, né? Várias famílias morando juntas, o mais velho é o patrão, uma obediência, um respeito ao mais velho. Eles são chamados de primitivos, porque não chegou até eles o nosso conhecimento. Eles não são tão primitivos assim, na minha opinião. Eles tinham a plantação deles, eles tinham a comunidade deles, um ajudava o outro, não tem nada meu, é tudo nosso. Olha que interessante, eles falam que é o comunismo, né? O socialismo. Aquele é o verdadeiro, o que é, eu tenho, então você tem. Aí isso é uma coisa bacana. Então isso eu via quando você ficava, eu fiquei impressionado com eles. Tem cara que troço legal. Por que todo mundo não é assim? Né? Todo mundo devia ser, pelo menos, não ser índio, né? Indígena. Ser assim, esse tipo de tratamento. Eu tenho meu vizinho que está precisando, eu falo, ele ajuda, qual o problema? Eu tenho para ajudar? Ajuda. Ainda mais se não faltar. Se não faltar para mim, por que não ajudar? E a gente já vê isso acontecendo por aí, gente, em vários lugares, várias comunidades, seja um vizinho, seja um colega, seja um amigo, estão ajudando. E não é só ajudar financeiramente, ou com a comida, não, é ajudar até dando um ombrinho. O que aconteceu na pandemia? O que aconteceu na pandemia? Que o cara batia na porta do velhinho e falou assim: quer que vá ao mercado, tio? Quero. Vai lá, e o cara ia do velhinho, não podia sair. O perigo é, vamos matar os velhos, tio, né? A pandemia está veio para ceifar a gente, né? Eu estava nessa, né? Aí, isso é solidariedade, gente. Isso está dentro do processo de regeneração, sim, mas não é o processo. Ele faz parte do processo. Infelizmente, acabou a pandemia. E ao acabar a pandemia, acabou a solidariedade de muita gente, mas não de todos. Né? Haja visto os trabalhos que se fazem em várias casas, não só espíritas, mas nas casas evangélicas, nas casas da Umbanda, nas casas do catolicismo. Né? A gente vê os grupos de jovens se reunindo, cantando, ajudando. Naquele momento é um momento sublime. Eu não posso sair dali e entrar nas glórias de novo, aí não dá, né? Saiu da casa e se transforma, tem que ser aquilo o tempo todo. Eles procuram fazer isso, a orientação é essa, né? Tá? Então esses tempos são chegados que o pessoal fala assim, nossa, vai ser a destruição total. Não, gente. Esses tempos chegados são para nós, para a humanidade. Quando a humanidade se transformar, quando a humanidade se conscientizar que todos somos filhos do mesmo Deus e que estamos aqui para progredir juntos e ajudar uns aos outros, a gente vai estar no mundo regenerado. Mesmo que ainda tenha algum irmãozinho, não, sou preguiçoso, a gente vai devagarinho, vai fazendo ele crer, ele entender e ele entrar no trabalho também. Isso não é difícil, não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Então a gente pode fazer com insistência, né? Então esses tempos marcados são chegados de tempos em tempos. A humanidade está com, os tempos são chegados, determinada época são chegados para uma coisa, outra época para outras coisas. Uma época para a ciência, outra época para a moralidade. Então, a gente vai desenvolvendo inteligência, isso vai nos dando a capacidade de raciocinar melhor, de verificar o que está certo e o que está errado. E a humanidade vem se colocando nisso ao longo da sua existência. Há muitos anos atrás, eu não gostava do cara, eu era um jubilista feroz mesmo, gostava daquilo. Que o desafio do duelo fez. Eu gostei da tua esposa é mais bonita do que a minha, eu quero duas. Desafio do duelo, dá uma ovada na cara do camarada e o coitado não sabia nem pegar na espada. Ele era um pacifista, o cara na boa, não tem nada, ele estava agricultor, eu matava o cara. Isso é um crime horrível, né? Então, o passar do tempo, os costumes, os hábitos vão se modificando e coisas que eram válidas no passado já não são mais válidas em outra época.
E daqui a pouco nós vamos ter coisas que a gente faz hoje e que não serão mais dadas para nós no futuro. Nós temos um colega que faz o ED para a gente há alguns anos, né, Wagner? E ele falou, cara, eu não faço mais esse negócio, eu era do samba, ele era o chefe de harmonia da Isabel. Ele falou, eu não me vejo lá dentro. Eu bebia todo dia no bar. Ele ainda toma cervejinha na minha casa, eu também tomo uma cervejinha na minha casa. Eu tenho uma latinha na minha geladeira que vai fazer aniversário de 2 anos. Mas eu vou tomar ela ainda. Mas é assim, né? Às vezes eu vou lá uma cerveja, aí faz aquela comida aqui. Não, aí eu jogo fora. Aí é bom que limpa lá, é álcool mesmo, limpa, né? Às vezes o Wagner dá uma cervejinha, está reunido, aí eu tomo quanto? Um copo. Já fica assim, chega, cara, porra, já estou doidão, tá com um copo. Desde a minha frente, coisa horrível, né? Aí a gente vai mudando os nossos costumes, isso é bom. A gente vai modificando, aqueles que convivem com a gente acabam se adequando àquele modo de vida também. Se é bom, legal, mostre. Vamos fazer, vamos modificar as pessoas também. Isso tem que fazer para tudo, né? Então, esses tempos marcados são esses, onde a humanidade, de tempos em tempos, vai modificando os seus hábitos, os seus costumes, as suas leis. Era lícito eu apunhalar o cara com a minha espada, atravessar o corpo dele e deixar a família dele na mão ferrada, porque eu era um desafio, ou um atirador lá nos Estados Unidos, né? Matava 3, 4 uma vez só, né? Eu estava vendo a história de Richard Earp, um delegado federal dos Estados Unidos, ele matava doidado. O filme, um documentário muito bom, A Guerra dos Cowboys. Aí cowboy era bandido. Era, na época lá, ninguém gostava, tanto que hoje um americano não vai se chamar de cowboy, mas eu sou vaqueiro. Cowboy não, porque cowboy era o nome que dava aos bandidos naquela época, 1880 e pouco, 1870 e pouco, o Kardec estava mexendo nas coisas, né? Então, ele combateu os camaradas e tinha outra. Ele foi acusado de um monte de coisa, o cara fazendo bem, o bandido falou, não, mas ele fez isso e os juízes acreditaram. Então ele passou um sufoco para limpar o nome dele, e quando morreu, ainda não estava com essa credibilidade toda não, mas era um delegado que era o seguinte, ele metia fogo nos camaradas mesmo. Ele botava bronca na lei. Esse abrandamento que vem acontecendo das leis, não pode mais ter duelo, amigo. Acabou a duelo. O duelo hoje agora é distorcida. Nem se for Cruzeiro hoje na área. Mas eles não tem duelo. O duelo é Flamengo e Vasco, Remo e Paysandu. Cara, brincadeira, eu tive lá. Rapaz, os caras, quando eu cheguei no estádio, eu tinha uns 500 presos. Tem uma avenida grandona assim no Pará. Ao longo das avenidas, Minas Barroso, sei lá, já tinha aquela fileira de garotos. Não viu uma mulher, é só jovens. Às vezes um mais velho, mais coroa, não entra nessa. Mas assim, a polícia forrada de gente no chão, assim, perto do estádio, mas só perto do estádio vai ter uns 500, só o resto que está no caminho. Porque eles vão para brigar, eles não vão para torcer. O estádio foi uma beleza, que dava, vamos prender todo mundo lá de fora. No estádio foi legal, a torcida brincando, égua daqui, tudo é égua lá, égua bem, égua muito, tudo é égua, entendeu? Égua, que coisa bacana, tudo é certo, tudo é égua. A gente fala assim, caraca, aqui, né? Caraca, que maneiro, lá é égua. É bacana, chegar essa cara, não acha legal, né? Mas eu não fiz isso não, eu fiquei no meu caráter, tá? Então, essas adaptações que a gente vai fazendo são justamente esse progresso que a humanidade vai fazendo. A gente vai melhorando. A nossa humanidade hoje é muito melhor do que a humanidade da década de 60. Era um negócio sério, a gente fala, poxa, que tempo bom aqui. Gente, tempo bom é o tempo que a gente está vivendo agora. A gente tem que mexer no nosso tempo agora. Era bom sim. A gente era criança, brincava na rua, vivia com o pé arrebentando que chutou o asfalto, né, ou pisou no espinho, né, ou tomou uma pedrada do colega, brincadeira de pedra, né? Você brincadeira de pedra, tomava uma pedrada, chegava a cabeça rachada em casa e o bicho pegava. Mas já passou. Era uma época, nós já vivemos, nós estamos vendo hoje, a gente tem que ver o seguinte, o que vai ser para os nossos que vêm à frente, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, que mundo nós vamos deixar para eles? E a nossa construção está aqui agora. A nossa juventude, que está assim, deslumbrada com o imediatismo, ela tem que ser instruída para, olha só, o planeta que você tem é o que você vai viver. O que você está querendo fazer com ele aqui, vai ter filho. Aí eu não, você não, mas o teu irmão vai.
Aí o teu sobrinho vai estar nesse mundo aí cheio de fumaça, sem uma árvore. Então você tem que cuidar dele agora. E a gente tem que ensinar. Nossa geração é boa por isso. Nossa geração tem algumas outras, né? Porque a gente passa para eles esse tipo de coisa. Isso é legal. E eles vão passar futuramente para os descendentes deles também, para os amigos, para os sobrinhos, filhos, etc. Né? Então esses são os tempos chegados. Não tem nada de destruição. Por que Deus vai destruir a terra? O maior trabalho não que deu para Jesus criar isso tudo aqui, cara. Aí eu vou destruir. Já vou a bombinha lá, estoura aquilo tudo lá. Não. Vamos ter conflitos, lógico. Nós temos posições antagônicas com várias coisas. Temos conflito no Oriente Médio, temos conflito na América do Sul, por um motivo ou por outro. Né? E nós temos um palestrante, Jorge, eu esqueci o nome, Jorge alguma coisa, não lembro o nome dele. Ele fala assim: quer ver uma coisa bacana? Ainda dois caras, um que está naquela opinião, o outro que está naquela. Bota você vai defender a tese dele e você vai defender a dele. E aí ele fala assim: olha, não, esse cara tem uma coisa de bom, ó, isso aqui é bom porque ele faz assim, ele é contrário àquilo, mas está defendendo a ideia do outro, que é a brincadeira é essa. Já fizemos isso na net, não já? É muito legal, muito bacana isso. Você pega as opiniões e manda defender do outro, né? E aí ele fala assim: se o cara fala que não tem nada de bom, cara, não tem nada de bom, então ele é perfeitamente ruim. E não tem perfeição na terra. O único perfeito que pisou aqui foi Jesus. Todos os outros têm dívida. Tem isso, Kardec tinha dívida, gente, não é? Como é que não? Acho que ele tinha. Mas ele não era ruim. Ele só não era perfeito. Pode ser até que seja agora, não sei. Mas na época não era. Né? Senão ele não teria dúvida. Ele não perguntaria: por que eu? Ele só saberia que era ele. Por que eu? E o Espírito fala: porque tu é o cara. Esse cara é você. O Roberto cantou, né? Esse cara era ele. E se não fosse? Se não foi eu? Aí eu tenho a regra 2 aqui. Eu tenho um substituto. Aí eu falei: não, então deixa comigo que eu vou. Você me deu toda aquela inteligência. Você me deu todo aquele conhecimento, todas aquelas línguas. Ainda teve um lance lá na Espanha, né? O camarada Pijão, Kardec, eu gosto muito do que você escreve, né? Lá em Barcelona, né? Eu gosto muito do que você escreve. Manda para alguns livrinhos aí. Aí imprimiu aquele negócio todo, botou num pacotão e jogou para Barcelona. Chegando lá, a Inquisição. Deixa eu ver quem tem aí, parceirão. Amei. E frutas espíritos. E você está maluco, rapaz? O que é isso? O sumo sacerdote lá, o bispo, né? O bispo de Barcelona. Olha só, isso é heresia. Aqui o mundo é católico, tem que seguir o que eu falo. O rei quietinho dele, né? Todo mundo quietinho. O que ele fez? Juntou toda aquela monte de 300 exemplares. Tacou fogo. Não sabe o que ele fez. Quando o Kardec tentou recuperar, o Alfândega fez isso aí, né? Quando o Kardec tentou recuperar, ele falou: não, está apreendido. Está na minha terra. Isso é meu. Está apreendido, não vai levar. Taca fogo. E ele foi execrado por quem estava no entorno. E a espiritualidade falou assim: tu acha que isso não estava previsto? Esse é seu bobinho. Já estava previsto. Olha o que vai acontecer agora. Todo mundo queria saber o que estava escrito. Agora eu vou comprar. Agora eu vou comprar o livro. Por quê? Por que, Marlene? Porque eu quero saber o que está escrito. E aí espalhou aquilo. Então ele não sabia que ele era um instrumento da espiritualidade. Não é? Exatamente. Foi um estopim para que aquilo despertasse a atenção já na Espanha. Já foram, eles têm que sair fora, porque fora, que faz assim, que fizeram com o Tite no Maracanã. Eles fizeram lá também: fora, seu bobão, não sei o que, acaba com essa Inquisição, abaixa a Inquisição. Foram as palavras de ordem lá mesmo. E aí o povo começou a se interessar. Aí ele espalhou não só na França, mas que foi para a Espanha, foi para a Alemanha, foi não sei para onde, e chegou aqui. Né? Graças a Deus chegou aqui, que é a maior pátria espírita somos nós. Né? E está se expandindo. E o IBGE, quando vai fazer a pesquisa agora, já está mais escrito lá, do Espiritismo, né? Qual é a religião espírita? E a gente tem que falar. Não pode ter vergonha, não. A gente está divulgando Jesus quando a gente fala que é espírita. Aí, se o cara não sabe o que você está falando, você fala: estou espírita, sou espírita. Não, nem parece, tem que parecer espírita. Eu fico
sei que ele está aqui. Tem um aqui, ó, tem um do teu lado. Eu falo, isso ficou maluco, né? Tem um do teu lado aí falando com você. Que é isso, professor? Tá do teu lado aí, tá falando contigo aí, ó. Ele falou, sabe por que falou isso? Ele não sabe que eu já sei a ficha dele qual é. Eu já li, né? Eu li a ficha do cara antes da. Aí eles. Pois é, a doutrina espírita fala de Jesus, gente. Fala da gente. Nosso relacionamento com o nosso irmão, que todos somos irmãos, e o nosso relacionamento com a nossa terra e com Jesus e Deus. Né? Então tem que ser dessa maneira. Então, não pode ter vergonha de falar, a gente tem que falar mesmo. Antigamente tinha, né? Ficava assim meio discriminado. Hoje não. O Brasil é bom por isso, né? A gente abraça todo mundo. Né? E o bom da doutrina espírita é você não discrimina ninguém. Você é católico? Não, tu é evangélico. Eu já fui igreja evangélica, católica, eu fui em casamento, eu canto, se eu souber a música, eu canto também, junto com eles. Não cantando, por que eu não vou cantar? Né? Se eu souber a música, eu canto. Estão falando de Deus, falando de Jesus, vamos abraçar a causa, né? Um dia, essas religiões serão unificadas. Isso está na doutrina. Ah, vai ser todo mundo espírita? Não sei, pode ser que tenha outro nome. O importante é o que ele traz para nós e o que nós temos que fazer. Se der outro nome, mas é dentro dessa ideologia, dentro dos ensinamentos que Jesus trouxe para a gente na terceira revelação, está tudo bem, dá o nome que quiser. A gente é bom, a gente sabe o que está acontecendo, está tudo bem. Qual o nome que você quer dar? O nome que você está dando aí, tá bom? Beleza. Mediunidade, isso, você recebeu a mediunidade, você deu o espírito, né? O que é bom com você? Falou que isso aqui é muito bom, que o mundo é legal, que Jesus é um cara bacana, pra caramba, está esperando a gente, já vai estar de volta, né? Eu falo para eles, ele não está de volta, ele jamais vai estar de volta, ele já está aqui. Ele nunca saiu, né? Ele está sempre por perto, né? É legal. Vamos lá. Gente, aí, ó, para finalizar, tá bom, tá bom. Vou parar. Olha só, eu tenho que fazer minha propaganda, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu deixei algumas curiosidades aqui, tem muito mais coisa para se falar a respeito da regeneração de Kardec no nosso tempo. Deixei na curiosidade para que lá no ERG a gente fala mais coisas sobre isso. Estudo sistematizado da doutrina espírita. Tem gente que não gosta de sistematizar, mas sistematizar é tornar uma obra numa doutrina, é transformar determinada situação numa doutrina. Isso que é sistematizar. Né? Tem gente que não gosta da palavra, eu gosto, acho bacana dessa. Né? Está no nosso grupo, né? Caso de benefício, eu não sei se eu coloquei o horário de sábado corretamente, se é 9 às 11 ou 9 e meia. Eu fiquei na dúvida se vocês tinham colocado para mais tarde ou para mais cedo. Como eu não queria falar com ninguém, eu fiz isso aqui agora de tarde, 4 horas da tarde que eu fiz isso, esse slide, tá? Eu estava na cama da minha neta lendo, aí alguma coisa falou assim, bota lá o ERG lá no negócio lá, cara. Alguém falou comigo, eu não ouvi, mas falou, porque na minha cabeça eu escutei, eu fui lá, abri o computador, aí que horário? Eu não vou ligar para ninguém para saber qual horário. Eu sei que é mais ou menos isso aí, né? Acorda mais cedo, tá? 9 horas, mas é 9h30, tá? Aos sábados. Tem gente que não pode vir às 18h30 até às 20h30 na segunda nem na terça. Ah, mas olha só, são 3 níveis e mais o estudo avançado, que é o estudo de mediunidade, que está ocorrendo esse ano nas segundas-feiras. Então são 4 níveis, na verdade. Né? E a gente começa lá no primeiro nível falando de Kardec. Kardec começa a falar, a gente tem que saber quem é Kardec. O que esse camarada veio fazer aqui na Terra? Ele veio trazer para a gente isso tudo que Jesus prometeu. Veio trazer a terceira revelação, né? Então estão aqueles horários ali, ele está aberto sempre, qualquer dia daqueles ali, em qualquer época do ano. Quem quiser continuar os seus estudos, é estudo, debate, a gente lê um livro, lê o outro, faz um exercício aqui, debatemos, escutamos e falamos. A gente não está ensinando o Espiritismo, nós estamos fazendo um estudo sistematizado e o estudo, o participante faz parte do estudo. Então ele pode ler, a gente manda o material para ele com antecedência, ele dá uma lida, não entendi bem isso aqui não, a gente tem uma duvidazinha e a gente debate sobre aquela dúvida. A doutrina diz isso, sempre em cima da doutrina espírita que a gente está falando, tá? E acabou o tempo? Não, podemos fazer uma pergunta? Sim. Quem já fez ou está fazendo extra aqui no Regeneração, levanta o dedo.
Uau! Que bacana! Então, gente, ó, quem não pode fazer, mas tiver um conhecido que queira fazer, eu não posso ir todas as segundas. Vem de 15 em 15 dias, não tem problema. Vai ser abraçado do mesmo jeito. Tem um lanchinho, não tem? Tem uma segunda-feira tem um lanche gostoso, gente, tem que ver, né? Tem um suquinho. Nós temos a maior suqueira do Brasil, que só não está rica porque não quer, que é a Marlene. A Marlene faz cada suco, ela inventa, ela é cientista do suco. É Marlene. Não tem, eu não posso, eu sou diabético, ela traz um sem açúcar, tá? Mas não é brincadeira não, coisa boa, né? Aí tem boinhos, tem coxinhas, às vezes. É bom, Sábado de manhã tem café. No sábado tem café da manhã, não tem? 9h30, café da manhã. Olha, eu vou pensar, sabe o quê? Fiz no sábado de manhã, eu vou levantar, fazer minha corrida aqui, nada, devagarinho, né? Aí eu vou ver como é que está lá a obra. Para lanchar. É muito bom. A minha neta vem e ela fala, ela tem 9 anos. O lanche lá é muito bom, viu? Ela vem para lanchar. Mas ela participa, ela faz a prece. Ela faz a prece, né? Então, olha só. E aí, Denise, eu que vou fazer a prece de encerramento? Sim, senhor. Eu sabia, tá? Tá massa, eu sabia. Só que é o seguinte, nós temos um texto, eu coloquei aqui, a força do amor. Cara, eu sou vibrado nesse texto. Eu não sei se eu consegui ler. Ele está no nível 3, é o último estudo do nível 3, eu acho que o 105. Ele se chama Força do Amor, está na revista Reformador de agosto de 2010. Ele foi psicografado pela Marta Antunes de Moura, na Federação Espírita de Brasília, no dia 22 de abril de 2010. E foi uma mensagem dita pela Ivone Pereira, em espírito, né? Foi no encerramento lá do Congresso Espírita, né? Que foi feito em Brasília naquele ano. Eu gosto, eu faço propaganda desse texto que eu sou assim, eu fico arrepiado quando eu leio. Eu sei que a Denise vai botar para fazer a prece, então eu vou iniciar a prece lendo essa passagem aí desse livro. Posso fazer a prece ou você quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Opa, que bom, hein? Quando eu faço quando alguém perguntar alguma coisa, ninguém pergunta nada. Sabe por quê? Ninguém entendeu nada. Hoje eu coloquei uma questãozinha de matemática facilzinha lá. Era assim, terceira série. Demonstre que seno ao quadrado de x menos 1 sobre seno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Só um cara fez. E eu coloquei as fórmulas todas do lado. Só um fez. Eram 6 alunos na sala. Eu falei, né? Ah, bom, está na prova. Mas as fórmulas vão estar na prova, não, a prova não é minha, a prova é de outra camarada que mandou para cá e vocês vão fazer uma prova que é universal. Estou errado. Mas eu ajudo. Eu vou ler. Mas posso ser sacado? Vou pegar aqui. Assim, eu acredito muito na tecnologia. Entretanto, eu trouxe o meu texto no pendrive, está no meu e-mail e impresso. Se tivesse que ler aqui, eu leria. E o último texto é A Força do Amor, que eu vou ler. Tem que pegar o voto. Eu leio sinal para você. Alguma coisa já li. Não, não vou ter para baixo, não, porque senão não ele é comigo, não é meu em casa. Bom, o texto é A Força do Amor. Ele foi psicografado no encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro, na visão dos Espíritos, relatado por Ivone Pereira. Ele começa assim: amigos e irmãos, abraço-os fervorosamente. Nesta oportunidade, desejo compartilhar com os companheiros um fato relacionado ao suicídio que resultou numa série de ações desenvolvidas ao longo de 18 meses, aproximadamente, mas cujo desfecho superou todas as expectativas, mesmo as inimagináveis.
regiões de sofrimento onde vivem os suicidas de todas as categorias. São inúmeras e vastas nos planos do espírito. Brotam de um dia para outro, pois os excessos da humanidade têm reduzido o tempo de reencarnação para um número significativo de pessoas. Os atentados contra a manutenção da saúde física, mental e psicológica atingem cifras realmente assustadoras. A campanha em defesa da vida, conduzida pelos espíritas, é a ação que ameniza a situação, mas algo mais intenso e abrangente, que envolva a sociedade, urge ser desenvolvido. Assim, passamos ao nosso relato. Localizamos em determinado nicho, em nosso plano, uma comunidade de suicidas vivendo em situação precária em todos os aspectos. Chamava a nossa atenção que tal reduto de dor nunca reduzia de tamanho. Ao contrário, contabilizávamos um número crescente dia após dia. Procurando analisar a problemática por todos os seus ângulos, verificamos que no local, incrustado em espaço de difícil acesso, existia uma espécie de escola, entre aspas, se este é o nome que se pode utilizar, cujos integrantes se especializaram em indução ao suicídio. Técnicas, recursos e equipamentos sofisticados eram desenvolvidos para que encarnados cometessem suicídio. O suicida era, então, conduzido à instituição e, sob tortura, a alma sofredora fornecia elementos mentais que serviam de alimento à manutenção de diferentes desarmonias que conduzem o homem ao desespero. Fomos surpreendidos pela existência de tal organização e estarrecidos diante do fato de como a alienação, associada à maldade, pode desestruturar o ser humano. Após tomar conhecimento dos detalhes, um plano de trabalho foi definido, depois que um mensageiro de elevada região veio até nós. Durante algum tempo, pelejamos para sermos adequadamente preparados, inclusive aprendendo a liberar vibrações mais sublimadas, a fim de fornecer a matéria mental e sentimentos puros que pudessem erguer um campo de força energético ao redor do local. Almas devotadas estiveram conosco permanentemente, instruindo-nos, fortificando-nos e nos revelando a excelsitude do amor. Entretanto, era preciso fazer algo mais. Desfazer a organização não representaria, em princípio, maiores problemas. O desafio seria convencer os instrutores a não fazer mais aquele tipo de maldade. Várias tentativas foram envidadas nesse sentido. Orientadores esclarecidos da vida maior foram rejeitados e até ridicularizados. Nada conseguíamos com os dirigentes daquela instituição, voltada para a prática do suicídio. Mas a vitória chegou, gloriosa, no final da tarde do domingo último, quando, convidados a participar do encerramento do congresso, aqueles dirigentes presenciaram a luminosidade do amor. Conseguiram, finalmente, ver o significado da vida, a sua importância e fundamentos. Foram momentos de grande emoção que envolveu a todos nós, quando uma nesga de luz desceu sobre os encarnados e desencarnados no exato instante em que todos, em ambos os planos da vida, se deram as mãos e cantaram a música em prol da paz. A nesga de luz se alargou, cresceu e envolveu a todos. A força do amor jorrou plena e, em sublime explosão, rompeu o ar, circulou sobre a cabeça de todos, espalhou-se como poderosa onda para além do recinto, ganhando a cidade. Brasília se inundou de luz, no ar, no solo, nas águas. A nossa visão estupefata e maravilhada parecia que uma nova estrela estava surgindo. Os seres da criação, vegetais, animais e hominais, os elementos inertes, rochas e minerais, as construções humanas, prédios, edifícios, avenidas, bancos, repartições públicas e privadas, residências, tudo, enfim,
foi banhado por luz pura e cristalina que jorrava do alto. Célere, a bela luminosidade espalhou do coração da pátria para todos os recantos do Brasil, das Américas, da Europa, África, mais além, no extremo e médio Oriente, atingindo todos os continentes, países e cidades, alcançou os polos do planeta, girou em bailado sublime por breves minutos ao redor da Terra e se prolongou mais além em direção ao infinito. Jesus tinha se aproximado do planeta em brevíssima visita de luz, amor e compaixão. Jamais presenciei tanta beleza e tanta luz com afeto e Ivone Pereira. Esse texto é o texto que realmente me emociona e eu dou umas travadas de vez em quando por causa disso. Eu tenho o costume de ler ele todas as vezes que eu faço uma apresentação para algumas pessoas, seja online, seja presencial, por causa desse jeito que ele me toca no sentimento. E a gente vê que Jesus só se aproximou, ele nem entrou na atmosfera, ele só chegou perto do planeta e fez tudo isso, essa luz toda, e conseguiu tirar daquelas mentes malfazejas, malvadas, maléficas, esse sentimento de tornar a fazer uma nova comunidade de suicidas. Pode até existir outras em outros lugares, mas aqueles dirigentes já não estavam mais nisso, porque eles viram realmente o que essa força do amor pode fazer, transformar realmente cada um de nós e quanto mais a humanidade. Então eu vou solicitar a todos, mais uma vez, que elevem os pensamentos ao Criador, Pai Celestial, Senhor da vida, Deus de infinita amor e infinita bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos enviado esse ser tão iluminado, tão bonito, tão bom, que foi Jesus, o seu Filho predileto, que criou o nosso planeta, que está nos observando o tempo todo e acompanha cada passo de nossa jornada. Ele nos mostrou o caminho e falou qual é esse caminho. Ele disse para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos tentando seguir esse caminho, com todas as dificuldades pelas quais passamos, mas conscientes de que esse caminho é verdadeiro e que nós podemos, porque Ele já passou por ele também. Nós podemos segui-lo e crescermos para alcançarmos o direito de estar ao seu lado. Para isso, precisamos de muito trabalho aqui na Terra e também no plano espiritual, quando lá estivermos, fazendo o nosso planejamento e executando-o quando encarnados. Pedimos então a compreensão desses amigos espirituais que nos acompanham, perdoando os nossos erros, nos intuindo ao acerto, a enxergar a verdade, para que nós possamos cumprir o nosso papel, primeiro com nós mesmos e depois com aqueles que nos acompanham na nossa jornada terrena. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, mais uma oportunidade de todas que já tivemos, de podermos abraçar essa doutrina consoladora que nos eleva a cada dia, que nos transforma. Que nós possamos ser persistentes, não desistamos por percalços que venham a ocorrer, que nós saibamos que todo o peso que vier sobre o nosso ombro será muito menor do que aquele que já esteve sobre o seu, e que nós podemos, com amor, com fé e esperança, suplantar a cada um deles e seguir sempre em frente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes, por esta casa que nos abriga, nos ensina, nos conduz, nos instrui e nos trata principalmente. Nós viemos aqui para aprender e para nos tratarmos. Obrigado por tudo isso. Abençoe a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Abençoe os queridos irmãos que por motivo qualquer não puderam estar aqui nesta noite agradável, em que homenageamos o nosso codificador da doutrina, Allan Kardec. Que ele esteja, se estiver na espiritualidade, muito bem acompanhado, trabalhando para que nós possamos ainda avançar um pouco mais, entrarmos na regeneração efetivamente e seguirmos em frente.
com as tuas bênçãos, com as bênçãos de Maria Santíssima, nossa mãezinha maior, mas acima de tudo com as bênçãos do Pai Criador, Deus acima de tudo. Que assim seja, Senhor. Obrigado. E assim nós agradecemos a presença de todos e encerramos a nossa noite de comemoração ao Kardec. Obrigada pela presença. Vamos todos em paz para